Olá, grande abraço. Começando mais um Política em Pauta e recebendo agora a pré-candidata a vereadora por Itumbiara pelo PDT, Marli Goff. Seja bem-vinda, Marli. Obrigado, Carol. Boa tarde. Tudo bem? Fala um pouquinho, quem é a Marli? Marli é uma técnica de enfermagem, né? Sempre envolvida, né, com a área da saúde, sindicalista. Eu não conhecia o que que era um sindicato e eu tentava lutar pelas minhas próprias forças, né? Até eu entender o que significava, ter um sindicato que falasse ao nosso favor. Me tornei sindicalista porque eu acreditava numa luta, né? E essa luta sozinha, muitas vezes você perde forças. E quando você tem um órgão competente, um órgão que tem eh, uma credibilidade, então você associa isso à sua luta e as coisas começam a acontecer, né? Foi assim que aconteceu comigo. O piso da enfermagem foi um dos grandes desafios, né, desse seu trabalho. Sim, quando eu falo que eu luto pela categoria, né, a categoria geral, o trabalhador em geral, porque essa luta ela saiu, das 4 paredes, ela saiu da minha profissão e se estendeu às demais, né, porque no sindicato, você trabalha ali com, inúmeras categorias, e a gente devagarzinho vai aprendendo a brigar no bom sentido, né, começou pela minha categoria, que é a enfermagem. A gente ficou nessa luta aí do piso, muitos anos, né? E aí a gente começou a ir para Brasília, começou a formar uma força, que a enfermagem precisava. E a gente conseguiu alguns objetivos, inclusive o piso, né? Que hoje é realidade no nosso município, que ainda em alguns municípios, a maioria ainda não é, né? E aí essa luta foi se estendendo. Hoje, além de Itumbiara, eu consigo estar pelo sindicato em outros municípios defendendo a mesma causa que para nós virou realidade. Isso é muito satisfatório. Marli, o que te levou de fato a colocar seu nome à disposição do PDT para ser pré-candidata a vereadora? Eu sempre fui, assim, muito envolvida pelo meu pai, né, meu pai é um partido do meu pai, PDT, foi um partido do meu avô, foi um partido do meu pai, e eu sempre cresci, ouvindo, né, as histórias do PDT. Quando eu comecei na minha luta, a minha luta foi uma luta totalmente despretensiosa. E aí, quando eu comecei a buscar os meus direitos, a buscar os direitos da minha categoria, eu entendi que você precisava de uma força maior, que é aquele ditado, muitas vezes você nada, nada e morre na praia. Então, quando você tem um aliado, né, que eu busquei no sindicato isso, né, e conseguimos, assim, estar levando essa luta adiante com êxito, a princípio eu nunca tive essa pretensão. E aí quando a gente começou a lutar, íamos para Brasília, para Goiânia, e eu vi que a luta ela era necessária, muito mais do que a gente estaria fazendo. E aí a minha categoria, amigos, parente, vendo a minha luta, sempre me falaram: "Marli, por que que você, não torna isso algo maior? Por que que você não se candidata? Por que que você não busca essa força maior?" Porque a representatividade, ela significa muito. Quando a gente tem aí, trabalhadores que não têm uma representatividade, é difícil, porque, assim, é difícil você chegar, no executivo, no legislativo, então você soma aí uma soma de boa vontade, aquela coisa que você já tem que é próprio seu, que é de brigar pelos interesses, né, em comum, e aí vai somando tudo isso, e aí eu coloquei meu nome à disposição. Você conhece muito bem, né, os anseios não só da classe trabalhadora, mas até pela sua profissão no dia a dia
você escuta ali o clamor das pessoas. Qual que é a bandeira que você vai defender, a partir de agora como pré-candidata, depois como candidata e futuramente? Eu tenho esse mês eu estou completando 20 anos de profissão. Desde de enfermagem, né. Então, assim, como técnica em enfermagem, eu sempre vi muita coisa, muita, dificuldade, do paciente, do trabalhador, no geral, porque o hospital ele abrange várias categoria, né, mas eu falo dentro da minha área de trabalho. Então, assim, quando você vê que o paciente ele precisa, às vezes, de um simples exame, que está ali enrolado, uma consulta, eu sempre tentei, como técnica, já fazer essa demanda. E muitas vezes a gente é barrado, porque você não tem, o poder, né, você não tem a execução do fato em si. Você depende, tudo é uma cadeia, né, você depende muito das pessoas que estão ali trabalhando com você. E essa necessidade, ela na área da saúde, ela é, assim, muito grande, porque todo dia eu recebo, vários pedidos: "Marli, você podia me ajudar nisso, você podia me ajudar naquilo", e é uma coisa que eu gosto de fazer. Defender a bandeira da saúde, defender a bandeira do jovem, que eu trabalhei muitos anos com, crianças mesmo, né, de rua, em situação, difícil, em situação que envolvia drogas, e eu trabalhei em Goiânia numa casa de recuperação, e eu via muito essa necessidade de ter um olhar diferente, né, para esse jovem. Então, assim, a bandeira que eu venho defender hoje, além do trabalhador, além das classes trabalhadora, do próprio paciente, né, que gera essa área da saúde toda, assim, uma coisa que me interessa muito é a questão dos jovens. É um plano, é algo para que vai abranger, esses, né, que tanto necessitam. São crianças, que são jovens, que têm um futuro, né, pela frente, que às vezes não tem um apoio familiar, ou pode até ter um apoio familiar, mas precisa ser visto com os olhos de mais amor, né, de mais dignidade. Você prega a proximidade da classe política com a comunidade. Sim, é muito ligado, né, é tudo muito interligado, né. Porque quando você está lá num hospital atendendo um paciente, você está atendendo um cidadão, tem outras complicidade, a vida dele é mais do que ele estar ali no hospital, né, ele tem a família dele, ele tem os filhos, então assim, envolve muita coisa, né, que a gente precisa estar, atento e olhando com esses olhos mesmo, né. Você entra para a política, primeira vez, né, que você Sim. vai se envolver diretamente, mesmo porque política a gente faz todo dia, né, mas Uhum. política eleitoral, e nesse primeiro momento você entra com uma disposição realmente de trabalhar e buscar fazer com que as pessoas, até mesmo aquelas mais distantes, que moram mais distante, possa realmente ter voz? A gente sempre eu sempre costumo falar que eu sou cheia de alvos, objetivos, e conforme você vai alcançando, vai te dando força para você acreditar. E eu tenho visto muitos desafios, nosso, né, como trabalhador, como paciente, como profissional, assim, a gente tem alcançado alguns objetivos. E eu sou muito feliz com isso, porque em todos eu estou ali na luta, né, brigando por isso. E eu quero assim, eu tenho uma algo assim comigo que é muito próprio. Quando alguém me traz um problema que às vezes não é do meu dia a dia, daquilo que realmente eu entendo e sei, né, lidar, eu procuro, sabe, estudar o caso, buscar. Por isso que eu estou me envolvendo cada vez mais, né, eu falo, em questão da população mesmo, de abrir os horizontes para mim trabalhar num todo. Então, assim, essa é o meu desejo, essa é a minha vontade, por isso eu coloquei meu nome à disposição, para eu conseguir fazer além do que eu já venho fazendo.
porque eu tenho um trabalho aí de muitos anos, desde que eu morava em Goiânia, que eu me envolvo em causas, sociais, causas políticas, e a gente vê, assim, que se você for pelo caminho certo, se você ter, consciência de que precisa e não é fácil, a gente sabe, a gente não se engana com isso, a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas quando você tem no seu coração de querer fazer, você consegue. Itumbiara, na área da saúde, nós temos aí hoje o Hospital São Marcos, que é uma realidade. Nós temos o municipal passando por ampla reforma, o CAIS transformando ali numa policlínica, o NAB sendo reformado e ampliado. É, breve a construção do PAI, né, pronto atendimento infantil, e também de um local específico para cuidar das pessoas, né, que precisa todos os dias, todas as semanas, fazer ali o seu tratamento de rins, ter os cuidados especiais. Tudo isso que você já viu em termos de melhoria nos últimos anos, você, como uma pessoa da área, pode ampliar, pode melhorar ainda mais? Com certeza, a gente fez até uma festa de celebração, né, nós, profissionais da área de saúde, a gente fez uma festa, porque a gente tem aí várias conquistas. Eu costumo dizer, né, para meus colegas, que esse ano está sendo um ano, da saúde, e a gente quer muito que isso se estenda para a educação, para a segurança, para as demais, porque assim, a saúde ela conseguiu alguns méritos esse ano, como você falou aí, grandes conquistas, né, em questão de reforma, ampliação, né, para atendimento. Então a gente vê isso com os bons olhos e eu me alegro muito, porque assim, é uma das bandeiras que eu defendo, né, que é a saúde, o direito, né, do trabalhador, o acesso dele ter ali o seu exame, a sua consulta. Eh a gente sabe que a demanda é grande, né, a gente sabe disso, mas assim, tem uma agilidade, né, nesse atendimento. Então assim, eu fico muito feliz por essas conquistas e creio que a gente pode muito mais do que isso. Humanização não só do atendimento para os pacientes, mas uma humanização também entre as pessoas que trabalham e que às vezes acabam sendo desprotegidas, né, o pessoal da área da saúde, né? Nós brigamos muito, né, pelos nossos direitos, porque a gente tem os nossos deveres. Nossos deveres é estar ali num plantão de 12 horas, 24, 36, dando o melhor de si, né. Então, assim, essa questão, essa bandeira, ela é muito defendida por mim, porque eu sou profissional da saúde, e eu sei aonde as coisas, onde o calo aperta, né. Então, assim, a gente tem uma dignidade de trabalho, poder dar isso para o paciente, né, porque se você tem, estrutura, você consegue oferecer o melhor para o paciente, né, e o paciente já está ali numa situação vulnerável, né, uma situação de doença, uma situação que mexe, né, com a família, com o próprio paciente, e a gente vê, assim, que é tão bom, né, você chegar num lugar que você tem ali alguém que você pode pedir um socorro, né, e ser atendido de uma forma, cordial, de uma forma amiga, né, se você está ali à disposição para facilitar para o paciente, né, não dificultar. É essa bandeira que eu trabalho ali no municipal há vários anos, vim de Goiânia, né, já com uma profissão estabelecida e trabalhando ali, que é um hospital público, né, a gente vê muito essa deficiência, sabe, de ser humano, né, tentar fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Olha, sucesso para você nessa jornada. Sabemos que é árdua, difícil, mas para quem almeja alcançar o sucesso, não pode ter medo de dificuldades. A gente tem que ter coragem, né, para quando me falaram: "Marli, você vai sair, você está pré-candidata?", eu falei: "Estou". Muita gente fala assim: "Nossa, você é corajosa",
porque, assim, a gente sabe das nossas dificuldades, né, a gente sabe, mas, assim, para mim é um orgulho muito grande, eu representar, né, a população, ter a credibilidade de colocar o meu nome, né, em pauta, colocar meu nome à disposição, para dizer que eu estou aqui, eu entendo, hoje eu entendo para que eu estou aqui. A gente já conhece, né, o meu trabalho. Eu quero mesmo expandir, para que as pessoas, elas vejam que elas podem contar comigo. Encerramos aqui mais um Política em Pauta, hoje com a participação da pré-candidata a vereadora Marli Goff, ela que é do PDT de Itumbiara.